Olá, estamos começando mais um 15 na TV aqui na TV Unimap. E hoje acho que está todo mundo mais aliviado, né, mais feliz, depois de 2 vitórias consecutivas do 15 contra o Batatais e contra o Água Santa, jogando no Barão. E hoje a gente recebe aqui o Eduardo e o Evandro, né, como sempre, e mais uma vez o Matheus Bonassi, que é o responsável pelas categorias de formação do 15. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. É um prazer poder estar com vocês novamente aqui. A gente atendeu o convite prontamente do Eduardo, do Evandro, para poder participar desse espaço e falar um pouquinho mais das categorias de formação do 15 Piracicaba. Prazer estar aqui com vocês novamente, né? Como você disse na abertura aí, Roberto, feliz, né, com essas 2 vitórias. No último programa a gente comentava o quanto seriam importantes, né, essas 2 partidas no Barão da Serra Negra para deixar o 15 firme aí na briga pela classificação, e para a alegria de todos isso ocorreu 2 vitórias fundamentais, né, e que deixam aí o Inhoquim mais vivo do que nunca na briga por uma vaga no G4, né, que são as 4 vagas para as semifinais do Campeonato Paulista Série A2. É isso aí, Roberto. Felizes, como você disse, o Evandro também, e bastante empolgados aí para essa reta final do Paulistão. Temos um compromisso aí muito importante, um jogo direto, uma decisão contra o Nacional lá em São Paulo. E as caravanas aí, o pessoal já está se agitando aí, o pessoal da torcida organizada. A gente também está com uma excursão lá para sócio torcedor do 15, para o torcedor também. A gente espera aí que a torcida do 15 possa fazer a diferença lá em São Paulo para a gente conquistar aí mais uma importante vitória e caminhar aí rumo à classificação. Antes da gente falar do time profissional, né, vamos falar das categorias de formação. Na semana passada a gente conversou, né, com os técnicos dos times sub-15 e 17, e a gente falou dessa competição que ia começar, né, lá em Porto Feliz. Queria que o Matheus falasse como que foi esse primeiro jogo e qual que é a análise das equipes. Nós estreamos sábado contra o Desportivo Brasil, né, o time da casa, o organizador do torneio, e as 2 equipes muito bem. Nós montamos o time praticamente agora, no começo do ano, fizemos muitas avaliações com times da cidade, com os meninos da cidade, e graças a Deus uma postura muito boa, conseguiram desempenhar o que vem sendo trabalhado, e esse torneio é para isso, né, Roberto? Para poder preparar a nossa equipe para o Campeonato Paulista, que se inicia no dia 7 de abril. O resultado nós, infelizmente, perdemos, né, por 2-0 na categoria sub-15 e na categoria sub-17 por 2-1. Saímos na frente contra o sub-17, infelizmente sofremos a virada, mas o resultado nesse momento, nesse tipo de torneio é o que menos importa, e sim é a preparação da equipe para o Paulista, e enfrentando times muito bons de nível super elevado, como é o Desportivo Brasil, o Red Bull e também a equipe do Ituano. As 3 equipes, assim como o 15, com certificado de clube formador, com um trabalho de base que é exemplo também do interior do estado de São Paulo. Então a gente ficou muito contente com esse convite, e no sábado que vem joga agora contra o Red Bull, também mesma coisa, mesmo horário, mesma sequência, né, às 9 sub-15, às 11 o sub-17, que é o formato que é disputado ao Campeonato Paulista. Ô Matheus, e você sempre comenta, né, a questão das equipes estarem jogando, né, estarem atuando, e esse torneio é fundamental por conta disso, né, principalmente o sub-15, que eu acredito que esteja numa fase maior de reformulação, né, muitos atletas subindo para o sub-17, isso acaba sendo fundamental, né, Matheus? Sem dúvida, a gente precisa, dentro da categoria de formação, o jogo, o campeonato, ele faz parte da formação. Então, quanto mais esses meninos tiverem essa oportunidade de jogar, de competir, de ter torneios onde possam aprimorar ainda mais a sua formação, o que vem sendo aprendido, né, passado pelos treinadores, é muito bom. Nós temos clubes como Ponte Preta, os clubes de maior investimento do estado de São Paulo fazem, em média, 65 jogos por ano nessa categoria sub-15. E nós, o ano passado, fizemos apenas 14 jogos. Então, esses torneios vai ajudar a gente a ter uma cancha maior, ter uma vivência maior de torneio, de campeonato, que ajuda demais. Ô Matheus, até por conta da vivência, né, para o jogador de repente chegar num campeonato paulista, um atleta que nunca atuou, né, numa competição desse porte, esses torneios acabam ajudando, né? Demais, né? Principalmente pelo nível dos adversários, que é muito bom. E só de jogar lá no centro de formação do Desportivo Brasil já tira um peso, aquele lugar que você conhece, né? O torcedor
que não conhece, não imagina o quanto é bom a estrutura, o quanto é grande, aquela quantidade de campos, de academia, piscina, é muito legal. Então é bom já para os meninos ir jogando e tirando esse peso, essa responsabilidade aí, nesses torneios. Até em cima disso aí, já que você respondeu, como que você viu a reação dos meninos ao chegarem lá? Antes também, a ansiedade dos meninos para disputar esse campeonato, como que você enxergou isso aí? É legal porque a maioria não conhecia, né? Nem Principalmente do Sub-15, né? O Sub-15 não conhecia nem o centro de treinamento lá do Desportivo. E você vê que os primeiros 15, 20 minutos é aquela coisa de fica meio abismado, meio assustado, e depois é nítido que daí eles se assentam em campo, aí começa a jogar melhor, tudo, e tanto que o gol foi, infelizmente, no finzinho do segundo tempo, mas o primeiro tempo foi de igual para igual, depois que baixou essa adrenalina deles aí. No Sub-17 a maioria já tinha jogado, até no Desportivo mesmo, e a gente não nota tanto. E o que é legal, conversando com o coordenador do Ituano, o David, ele comentou sobre isso também, que os meninos dele do Sub-15, eles estavam montando a equipe agora, a grande maioria, 80%, nunca tinha jogado um torneio ou um jogo valendo 3 pontos. Era a primeira vez dos meninos do Ituano também. Isso mostra que é muito válido esse tipo de torneio, esse tipo de apresentação. O Matheus, e assim, como é legal ver o 15 disputando, né, esses torneios. Eu, particularmente, estou desde 2011 no 15, acho que eu nunca vi o 15 de Piracicaba jogar um outro campeonato que não fosse o Campeonato Paulista, os Jogos Abertos regionais, né? Até a Copa Grau teve um tempo que a gente participou, mas de torneios assim, né, com equipes de expressão, como você disse, nas categorias de base, acho que é a primeira vez desde 2011, pelo menos, que o 15 disputa. E eu queria que você destacasse para o torcedor, né, até acho que talvez a pessoa não saiba, o convite para esse torneio surgiu daqueles cursos, né, que você foi fazer lá na Federação Paulista. Então, também destacar a importância desses cursos, né, às vezes o pessoal fala assim, mas o pessoal vai lá, para quê? Ou enfim, né? Sim. E o convite surgiu da amizade que você fez lá com o pessoal. Esse curso que nós fizemos no finalzinho de outubro, começo de novembro, de coordenador técnico das categorias de formação da CBF, foi a primeira turma, agora em abril vai ter outra. Além do conteúdo do curso, que é muito bom, essa amizade, esses contatos que você faz, esse network é muito importante. Então, a ideia de se fazer um torneio nesse formato, com preparação para o Campeonato Paulista, surgiu lá no curso, nós conversando lá, os coordenadores. Eu, o Rodrigo, que é do Desportivo, o Paulo do Red Bull, e o David do Ituano, entre outras equipes também, que a princípio iam participar, como São Paulo, Palmeiras, só que eles conseguiram um torneio internacional. Nós estamos começando aqui na região, quem sabe próximo ano ou no futuro próximo a gente também consiga elevar um pouco o nível. Como você disse, desde 2011 você nunca tinha acompanhado, o 15 nunca tinha participado de um torneio nesse nível, e a tendência daqui para frente é cada vez melhorar ainda mais e levar o nome do 15 para o resto do Brasil, quem sabe fazer um torneio internacional. Nós temos uma possibilidade de fazer sim um torneio internacional no meio do ano, categoria Sub-20 na Itália, mas ainda é bem um embrião, é bem prematuro, mas estamos correndo e quem sabe isso possa dar certo. O Matheus, em termos de definição para o elenco para o Campeonato Paulista, como estão as 3 categorias? E quando começam, né, para o torcedor já ficar ligado? O Sub-15 e Sub-17 estreia dia 7 de abril, já saiu a tabela na última sexta-feira, nós estreamos aqui em Piracicaba contra a equipe do São Carlos. E o Sub-20 estreia dia 14 de abril, também em Piracicaba contra o Botafogo de Ribeirão. Os elencos estão praticamente fechados, como todos sabem, nós padronizamos o número de atletas por categoria em 30 atletas. Sub-15 e Sub-17 praticamente fechado. Sub-20 faltam 2 posições, lateral esquerdo e mais um meia e talvez um zagueiro. E nós temos um zagueiro do Sub-20 que está, faz 2 semanas já em avaliação no Palmeiras. Se em caso de aprovação, e a gente torce que ele seja aprovado, né, o Caio, nós temos que buscar mais um zagueiro. Então, praticamente os elencos todos fechados para a estreia do campeonato. E essa questão do lateral esquerdo, por conta do Rubens estar no profissional também, né?
Então é um destaque importante. Muito bem, por sinal, né? Não é que apenas está no profissional. Titular, inclusive. Titular, atuando bem. A gente fica muito feliz de ver o Rubens jogando, o Fraga jogando, o Bruninho jogando e fazendo gols, sendo importante nessa arrancada final aí do 15 para a classificação. E já para a gente falar do profissional, então, né, as duas últimas vitórias do 15 contra o Batatais e contra o Água Santa, 1-0 contra o Batatais, 2-0 contra o Água Santa. E a gente preparou também um vídeo aí com os gols para a gente conferir agora. Pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2, em casa, o 15 de Piracicaba venceu o Água Santa por 2-0 na noite da última sexta-feira. Com o time do Água Santa bastante recuado, o 15 precisou encontrar alternativas para furar a defesa do adversário. Aos 15 minutos, Bruninho cruzou rasteiro e André Cunha quase marcou. No minuto seguinte, o Inhoquim já abriu o placar. Após boa jogada pela esquerda, Rubens Carvalho cruzou, a zaga rival não conseguiu afastar e Norton chutou para fazer 1-0. Aos 26 minutos, por pouco não saiu o segundo. Everton recebeu o lançamento e, na saída do goleiro, tocou para Norton, que na hora da finalização foi bloqueado pelo adversário. Já na segunda etapa, aos 5 minutos, André Cunha cruzou e Everton, de peito, quase ampliou o placar. Lutando contra o rebaixamento, o Água Santa tentou o empate, mas parou na defesa quinzista. Aos 29 minutos, Evaristo Pisa colocou em campo Maicon Aquino no lugar de Everton, e o atacante marcou o segundo gol do 15 logo em seu primeiro toque na bola. Resultado final: 15 de Piracicaba 2, Água Santa 0. Bom, então com essas duas vitórias do 15, o 15 está em quinto lugar, né? Ali chegou depois do jogo do Água Santa, chegou a ficar ali no G4, né, em terceiro, mas depois com a conclusão da rodada terminou em quinto. Mas foram dois excelentes resultados, né, como a gente já comentou. Contra o Batatais ainda houveram algumas críticas, né, com relação principalmente ao segundo tempo, que o 15 sofreu uma pressão maior. Mas contra o Água Santa, eu acho que foi um jogo mais equilibrado do 15, conseguiu dominar o jogo inteiro, fez os 2 gols, e para garantir esses 3 pontos, né, e a briga pelo G4. Como que vocês podem falar sobre esse jogo? Roberto, como a gente vinha dizendo nos outros programas, né, bastava o 15 conquistar as vitórias necessárias para chegar lá em cima novamente. Isso, graças a Deus, aconteceu, colocou o 15 de Piracicaba totalmente na briga mesmo pela classificação. Eu acho que agora a gente chega forte, né? Como a gente estava brincando, a gente brinca um pouco nas redes sociais, o pessoal está deixando a gente chegar, né? Foi deixando a gente chegar e a gente sabe que o 15 de Piracicaba tem uma força muito grande, é o maior vencedor do Paulistão da Série A2, é o maior campeão, pentacampeão. Então, acho que assim, se o 15 realmente chegar aí às semifinais, chega forte, a torcida vai em peso. Você vai ver, a gente já falou aqui das excursões, das caravanas para São Paulo para o jogo contra o Nacional, e a tendência é que, se as vitórias continuarem, o público, né, a torcida nossa, comparecer ainda em maior número, e isso daí com certeza vai dar trabalho para os nossos adversários. Exatamente, acho que nessa partida contra o Água Santa, pelo menos no meu modo de ver, foi a que nós tivemos o maior controle de jogo, eu acredito, né? Que nós conseguimos abrir o placar no primeiro tempo, inclusive aí o pessoal acompanhou os gols, né? Jogada iniciada, como o Matheus já tinha, a gente já tinha comentado do Rubens, ele iniciou a jogada ali do primeiro gol, o gol do Norton, o primeiro dele com a camisa do 15, e depois no segundo tempo, né, brilhou a estrela aí do Pisa e do Maicon Aquino, né? Maicon Aquino entrou no lugar do Everton, foi para a área, primeiro toque na bola, fez o gol. E eu acredito então que nessa partida contra o Água Santa a gente teve praticamente domínio de todo o jogo, sem levar grandes sustos, né? E conseguiu uma importante vitória. Já contra o Batatais também, já como você disse, havia algumas críticas aí com relação à atuação, né? Acredito que no segundo tempo, uns 30 minutos ali do segundo tempo, né, que houve realmente uma pressão do Batatais, até por conta da situação dos dois adversários, né, Batatais e Água Santa, eles não podiam ficar muito atrás, né, estão brigando contra o rebaixamento, precisavam sair
sair para o jogo, e nesse segundo tempo contra o Batatais, a gente sofreu um pouco da pressão do adversário, mas conseguimos, depois dos 30 minutos, até criar oportunidades para fazer o gol. Mas o importante realmente, o saldo desses 2 jogos, 6 pontos, né? Então não tem nem o que falar, é colocar o 15 aí na briga, né? Na 5ª posição. Estamos falando aqui antes do jogo entre Penapolense e Portuguesa, 15 na 5ª posição, e num confronto direto contra o 4º colocado no sábado, que é o Nacional. Nós estamos atrás apenas aí nos critérios de desempate. E na última rodada ele tem um confronto direto com o São Bernardo, então o 15 só depende dele para conseguir a vaga entre os 4 semifinalistas. E contra o Água Santa ainda tiveram outras chances de gols, né, que não se tornaram em gols, mas realmente o 15 conseguiu criar várias oportunidades. Não, Roberto, eu acho que, só falando do jogo do Batatais lá, eu acho que houve uma pressão. Houve, mas não em chances criadas claramente, né? A pressão se deu mais em bolas alçadas na área, que a defesa do 15 às vezes demorou um pouquinho para conseguir afastar. Foi mais naquela confusão, a bola na área, não tira de primeira, né? Cai a bola dentro da área e chuta para lá, para cá e afasta. Mas eu não vi nenhuma também chance clara assim do Batatais que fosse criada ali em troca de passes, em triangulações. Não teve nenhum tipo de jogada nesse sentido, né? E lembrando também que o goleiro do Batatais salvou inúmeras vezes o time do Batatais de sofrer o segundo gol. Então, falar que houve uma pressão ali, como você mesmo disse, teve algumas críticas, eu acho até que foram um pouco exageradas nesse sentido, porque a bola foi mais aquela confusão na área lá, a bola cabeceada até por nossos jogadores, né? Acho que não lembro se foi o Jonathan que cabeceou uma bola para trás, o Samuel fez uma boa defesa. Fora isso, eu não vi nenhuma grande chegada do Batatais também, e pelo contrário, o 15 teve, acho que, as chances mais claras para fazer o segundo gol. Como eu disse também, não tem a situação do adversário, né? O Batatais tinha que ir à frente, né? Tinha que se jogar o ataque, porque está brigando aí diretamente contra o rebaixamento. E nessa partida aí contra o Água Santa, você falou das chances criadas, o goleiro do Água Santa também, que fez uma defesa com o pé ali, de peito, com o Matheus, né, o nome do goleiro, para dar o devido crédito aí. Fez uma defesa num lance de peito do Everton ali, que pegou um pênalti, absurdo, né? Pegou o pênalti, né? Nós tivemos um pênalti perdido, né? E o que é bom destacar é que está todo mundo falando que é decisão, né? Todo jogo é decisão. E decisão não foi feito para jogar bonito. Decisão foi feito para vencer. Então nós temos que ir vencendo uma decisão atrás da outra e parar entre os 4 primeiros aí na semifinal, como o Dudu destacou, o 15 é mais forte, a torcida empurra e se Deus quiser nós vamos ter o acesso esse ano, que a 15 merece, a torcida merece, o trabalho que vem sendo feito tem que acabar com o acesso, não tem outro caminho. E nessa equipe profissional, o Matheus, ainda tem os outros atletas, né? O Erisson, o Hugo, que não estão atuando efetivamente na competição, mas estão integrados, né? Ao elenco profissional, além do Rander, o terceiro goleiro que infelizmente sofreu uma contusão, né? Que vinha muito bem também nos treinamentos, muito elogiado pelo Cristiano Cavalcante, e além disso o Danilo Mélega ficou com opção no banco de reservas, que também é das categorias de formação do 15. Então nesse último jogo foram 4 jogadores das categorias de formação do 15, 3 titulares, né? O Rubens Carvalho, o Fraga e o Bruninho. 3 destaques, né? Inclusive, e o Danilo Mélega ainda no banco de reservas, né, Matheus? Além desses que você citou, né? O Rander, o Erisson e o Hugo, temos o João Pedro também. João Pedro e o Igor também. E o Igor, que são todos da categoria de formação e estão treinando com a equipe profissional. E assim que acabar a participação do 15 na Série A2, esperamos que na final eles retornam para as suas categorias, né? Para sub-20 ou sub-17 para continuar no campeonato. Isso acaba dando um peso importante para os garotos também, né, Matheus? Demais, né? Porque, como nós chamamos, né, categoria de formação. Nós formamos para que esses meninos cheguem a vestir a camisa do profissional do 15. Então, só o fato deles terem essa vivência do dia a dia, de treinar com o elenco profissional, de ter a oportunidade de ir a algum jogo, nem que seja só para banco, faz crescer demais, né, dá uma experiência muito grande e eles conseguem vislumbrar
que um dia, se trabalhar direitinho, se levar a sério, treinar, vão chegar a jogar com a camisa profissional do 15. Imagina para o menino que é o volante nosso lá do Sub-17, ver o Fraga no profissional muito bem, jogando praticamente todos os jogos, ficando fora só por questão de cartão amarelo. Ele sabe que se ele trabalhar direitinho, trabalhar legal, ele vai chegar lá, conquistar o espaço dele. O Rubens na lateral esquerda é a mesma coisa. Então isso daí é muito bom e faz parte do nosso processo de formação. O próximo jogo do 15, então, como já foi falado, é contra o Nacional. O Nacional está em quarto colocado, uma briga direta, realmente, né? 15 Nacional. E a gente vai ouvir o Evaristo Pisa falou sobre isso também após o jogo, na coletiva de imprensa. Ele falou também, vai ter uma mudança já, né? Que é o Marcondes, que vai ficar fora do próximo jogo por cartão amarelo. E ele fala um pouco também do que ele tá prevendo aí para quem vai entrar no lugar do Marcondes, né? Vamos ver. Dei um sábado e domingo para eles descansar. Na segunda já voltamos à tarde para já direcionar o trabalho visando esse confronto de 6 pontos contra o Nacional. Na quarta-feira eu estive lá na rua Comendador de Souza, né? No estádio, assistindo o Nacional com a Penapolense, uma equipe perigosa, de qualidade, fez 3 goleadas dentro de casa. Então, alguns conceitos eu vou precisar trabalhar, ajustar bem uma marcação e enfrentá-los, né? Porque é uma equipe que ela joga e deixa espaço por ser agressiva. Em momentos ela até transforma, não é nem um 3-5-2, é um 3-2-5. Então, na perda da bola é onde a gente vai ter um espaço para construir nosso jogo. Então, vou trabalhar bastante isso, para que a gente consiga fazer um bom jogo. Sobre o Marcondes, acredito que ele fez mais um grande jogo hoje. Perdemos ele. Eu tenho o Jean, uma opção, a mexida do Doni, e tenho a volta do Simon essa semana aberta, e o Hugo, né? São as reposições. Tenho a semana para trabalhar numa linha de coerência. Eles sabem disso desde o início, que eu optei em direcionar uma disputa entre Jean Pablo e Doni, que são jogadores que jogam do lado esquerdo do campo, e pelo lado Simon, Marcondes e Hugo. A tendência direta é o retorno do Simon, mas eu preciso ver esse período que ele ficou fora, como ele está fisicamente. Já trabalhou essa semana a transição, participou do conteúdo com bola ontem. A importância dessa semana aberta também, eu devo iniciar segunda-feira, esse pessoal que não jogou com um coletivo, um jogo treino com o Sub-20 nosso, uns 50, 60 minutos, aí a gente analisar bem, né, quem pode repor essa questão do Marcondes. Bom, aí o Pisa falando, e o Pisa comentou, é interessante, bom a gente falar também que o Nacional, eu acho que ele teve 4 goleadas nesse campeonato, né? Ele aplicou 4 goleadas, é o time que mais fez gols nesse campeonato, são 26 gols, e tem o maior saldo de gols também, consequentemente. E aí o Pisa falou que tem que, também com essa mudança do Marcondes, e aí que outra pessoa que vai entrar, tem que ajustar a marcação e aproveitar essa semana completa que vai ter, né, para ajustar bem o sistema defensivo. Realmente, Roberto, o Nacional realmente tem uma campanha muito forte, né, dentro de casa, jogando dentro do Nicolau Alayon. A gente sabe que é um campo antigo, lá de São Paulo, um campo relativamente pequeno, né, com um gramado também, acho que eles estão já acostumados a jogar lá. Então o pessoal, acho que não dá tempo de estranhar, eles já estão fazendo seus gols lá e conquistando as vitórias. Você falou do Marcondes, a gente tem o retorno do Vinícius Simon para esse jogo? O Vinícius Simon ele já vinha treinando segunda e terça, ele ainda estava na fase de transição, né, a partir da última quarta-feira já liberado para treinar com o grupo. Para ser opção na sexta-feira ainda estava muito em cima, né, como ele voltou a treinar com bola na quarta-feira, mas para esse jogo tendo a semana completa aí de
treinamentos, eu acredito que seja opção, né? Daí seriam ele e o Jean Pablo mais à frente, né? E o Hugo correndo por fora. São essas 3 opções aí. Eu acho que tanto o Simon quanto o Jean Pablo e também o Hugo, que está treinando forte desde o começo do campeonato, fez bons jogos na Copa Paulista do ano passado. Eu acho que o 15 vai estar bem servido ali. E o Doni também, né? O Doni também é um grande destaque nos últimos jogos, fazendo boas partidas, né? Acho que na parte defensiva, se Deus quiser, a gente vai estar bem lá em São Paulo. O que destaca nessa campanha do 15, que às vezes acaba despercebido, é que ficou muito evidente os 3 resultados que a gente teve por goleadas, né? A questão do Oeste, do Sertãozinho e até o próprio Rio Claro, não chega a ser 3-1, não chega a ser uma goleada, né? Mas foi um resultado, ele estava 3-0. Mas você pega aí nesses jogos, quantos gols a gente sofreu, né? 11 gols. Você tira aí, são várias partidas que a gente passou sem sofrer gols, né? E por conta desses resultados, esse é um fator que acaba passando meio despercebido. Então a defesa do 15 tem se comportado muito bem. A gente pega aí nesses últimos jogos, em casa contra o Batatais, contra o Água Santa, não sofremos gols, né? Então são várias partidas aí que a gente vem sem sofrer gols e acaba sendo um fator muito positivo. E como o Dudu disse, o Doni retornou muito bem também a equipe titular e dá uma segurança aí para esse jogo contra o Nacional, porque, quer ou não, como você disse, chama atenção, né? Quando a gente pega os resultados e vê o Nacional jogando em casa, realmente são resultados muito expressivos. Roberto, aproveitar, né, que a gente sabe que o Matheus é o nosso coordenador das categorias de formação, mas a gente nunca esquece que ele fundou, né? Ajudou a fundar a Super Raça, né? Uma torcida organizada do 15 de Piracicaba e foi a diversas partidas. Queria saber se ele tem alguma história boa aí para contar pra gente lá do Nicolau Alayon. Já foi a alguns jogos lá, Matheus? Fui sim, 3 vezes. Uma vitória, um empate e apenas uma derrota na estreia da Série A2 de 2006, né? Nós estreamos lá, acho que perdemos 2-0 ou 2-1, uma coisa assim, mas geralmente o 15 vai muito bem lá, tem sorte, joga bem. Eu já vi o 15 vencer lá numa Copa Paulista, em 83, quando o 15 foi campeão, só subia o campeão, o Nacional estava no quadrangular final junto com o 15 venceu em Piracicaba e só cumpriu tabela lá em São Paulo, pois já tinha sido campeão. Então, vamos puxar esses pontos positivos, esses pensamentos positivos, esses bons resultados que o 15 teve no passado e que traga bons fluidos, que a gente possa trazer a vitória e ficar de vez no G4 e poder classificar. O Matheus, inclusive, em recente entrevista que você concedeu, né, na Jovem Pan News, você tocou num ponto importante. Que você na época de Super Raça comprou muitos jogos fora e é difícil o 15 ter uma sequência de bons resultados fora de casa, o que tem acontecido nesse campeonato, né? A Super Raça foi fundada em 97, né? São 21 anos aí praticamente. Era difícil, no auge nosso, conseguir vitórias fora de casa, muito complicado. Eu, do tempo que eu acompanho o 15, de todos os jogos desde 94, eu não lembro uma campanha com tão bom aproveitamento fora de casa como a desse ano. Então é um fato que a gente vê o pessoal, o torcedor pegando no pé às vezes por conta dos jogos em casa, mas o aproveitamento de forma geral é muito bom. Nós temos que aproveitar ao máximo isso, visto que faltam 3 rodadas, sendo apenas uma em casa, 2 fora, e as 2 fora são com adversários diretos, e vamos aproveitar esse bom momento do 15, esse bom aproveitamento fora de casa para garantir a classificação. A gente tem que se pegar em pontos positivos, em pontos que agregam valor à nossa campanha e ao nosso time, ao trabalho que vem sendo bem desempenhado aí pelo nosso Evaristo Pisa. Faltam 3 rodadas para acabar essa primeira fase do campeonato, né? O próximo jogo contra o Nacional, como a gente falou, depois pega o Audax, né? Que é uma equipe que está mais lá embaixo na tabela, e depois na última rodada o São Bernardo, né? O São Bernardo que vinha em primeiro lugar aí há um tempo, abriu uma distância boa, mas não sei o que aconteceu, que caiu agora, né? Está em terceiro, segundo, né? Segundo ou terceiro, se não me engano. Acho que em terceiro lugar, né? Guarani líder e o Sertãozinho em segundo. Mas mesmo assim é um jogo difícil, porque vai ser fora também, né? O contra o Audax vai ser em casa. É o que a gente vinha comentando ao longo dos programas, essa questão de queda na competição, né? Que todos acabam sofrendo em algum período. Você vê o Oeste, né? A gente já citou o Oeste como voando aí na competição, também teve seus tropeços, né? E agora parece que chegou a vez do São Bernardo. Então, a própria Inter, né? A própria Inter. Isso mostra o equilíbrio do campeonato e como é difícil
né, você se sobressair, né, chegar num jogo, a gente vem falando aí de atuações, chegar e, entre aspas, e passar por cima do adversário em termos de resultado, né? Um ou outro resultados acontece, como esses do Nacional, né? Algumas derrotas que nós sofremos, mas em termos gerais é um campeonato muito equilibrado e muito difícil de você conseguir uma vitória se sobressaindo completamente em cima do adversário. E nesse ponto, Roberto, eu queria destacar um outro fator que é importante da nossa equipe, que é lógico, além dos resultados, né, que são muito importantes, alguns jogadores e peças-chaves do nosso elenco estão ganhando confiança com essas vitórias e realmente o desempenho deles tem melhorado bastante em campo, o que vai ser muito importante para nós aqui na reta final. A gente pode falar, por exemplo, o André Cunha, que fez uma grande partida contra o Água Santa, né? O Evandro comentou que foi o cruzamento do Rubens, né? Mas a jogada até começou com o André, né? Que ele recebeu lá na direita, esperou a passagem do Rubens e fez o passe para ele, depois ele fez a assistência para o Maicon Aquino, para o gol do Maicon Aquino. Então o André vem crescendo de desempenho na competição, o Bruninho, que retornou de lesão, teve uma primeira partida ali sem ritmo de jogo ainda, com dificuldades, depois, graças ao gol também, com certeza que fez, já ganhou confiança. Então jogadores importantes aí do nosso elenco vem ganhando confiança com essas vitórias, e isso vai ser muito importante e fundamental aí para nossas pretensões na competição. Essa questão do Bruninho, né? A gente até conversou sobre isso, né? A gente fala, o Bruninho fez 2 gols porque o adversário errou. Espera lá, errou porque o 15 estava pressionando na saída de bola, claro que teve o erro do adversário, né? Mas tem o mérito também do cara de aproveitar e fazer o gol, né? Nas 2 vezes o Bruninho aí teve competência de aproveitar erros do adversário e fazer o gol, inclusive na partida contra o Batatais não era um gol tão fácil assim não, né? Ele bateu colocado no canto do goleiro, então tem muito do mérito do atleta nessa ocasião. É engraçado isso que o Evandro fala, a gente vê, né? O pessoal fala bastante assim, né? O 15 só ganha quando o adversário erra. É engraçado, acho que se nem o 15 errar e nem o adversário errar, acho que sai 0-0 o jogo, né? Então, não só o jogo do 15, né? Qualquer jogo de futebol, se nenhum dos times errar, não tem como sair gol, né? Então é evidente que alguém vai errar. Aí cabe a outra equipe, como o Evandro bem disse, aproveitar esse erro. Depende do olhar das pessoas maldosas, né? Em vez de destacar a competência no momento que houve o erro do adversário, de marcar, de fazer o gol, de transformar em gols, é mais fácil falar que o adversário errou, por isso que fez. Mas se ele não tivesse a competência, porque a gente viu quanto o Bruninho treina finalização, depois dos treinos, ele continua até escurecer lá treinando finalização, para a hora que tiver essas oportunidades, poder transformar em gols. E é importante a gente ver desse ponto, né? Vamos esquecer o adversário e vamos só dar mérito, sim, para o nosso grupo, para o nosso trabalho. E ele disse que é uma orientação do Pisa, né? Os atacantes pressionarem a saída de bola do adversário também. E para a gente finalizar já nosso programa, vocês comentaram sobre a volta do Simon, né? Só para a gente falar para o torcedor também, os outros jogadores que estão lesionados, que estão no departamento médico, tem acho que o Léo Carvalho. Isso, o Léo Carvalho estava com problema no ligamento do tornozelo direito, né? Até a última semana ele ainda estava em tratamento, então vai depender muito da evolução ao longo dessa semana. O Bruno Formigoni estava com edema na coxa direita também, e o Fabinho com problema no adutor também da coxa. Eu acredito que Bruno Formigoni e Fabinho, tendo uma semana aí de treinamentos, podem sim ser opções para essa partida. O Léo Carvalho ainda vai depender da evolução, né? Ao longo da semana ele chegou até a ameaçar um retorno e a participar, mas ele voltou a sentir esse problema no tornozelo, ele precisou ficar fora. Então, essa semana sem jogos é importante também nessa questão de recuperar esses atletas, né? Então, são 3 possíveis reforços: o Bruno Formigoni, o Fabinho e o Léo Carvalho. Lembrando também que tem o goleiro Jean Carlos, também, que deve ser regularizado essa semana. O Luiz Fernando está com problema no ombro, aí deve ser substituído na lista de inscritos. E o Jean Carlos, que é um atleta aí que bastante experiência em categorias de base, jogou no Atlético Mineiro, né? Já tem algumas experiências aqui no interior também, né? Pode ser uma opção aí para o gol do 15 de Piracicaba. Vamos finalizar então o nosso programa. Vocês quer falar do bingo? Eu queria aproveitar, né, a presença do Matheus, que a gente sempre gosta mesmo que ele participe com a gente, e bater de novo na tecla da importância, né, do nosso torcedor estar junto nesse momento, do nosso torcedor ir até a cidade de São Paulo lá. Queria que o Matheus tentasse passar um pouco
pro torcedor que está nos assistindo, o quanto que é gostoso você acompanhar um jogo do 15 fora, você fazer uma caravana e ir lá incentivar o 15, principalmente nos momentos decisivos como esse. Nós, como já foi destacado, no comecinho lá da Superraça, era difícil nós termos vitórias, bons resultados fora de casa, e hoje está mais fácil. Hoje o nosso campeonato está sendo um aproveitamento muito bom fora de casa. E a torcida do 15 é diferente. E a gente sabe que nos momentos de decisão, a hora que a torcida, essa massa quinzista, abraça o time, nós se tornamos muito mais fortes. E essa equipe merece isso. São guerreiros, são aguerridos, honram demais esse manto que é a camisa do 15. Então, vamos convidar aí o torcedor que possa ir, que vá mesmo para São Paulo, leve sua bandeira, leve sua camisa, vamos apoiar, incentivar os 90 minutos, que é o que a torcida organizada tem demonstrado também nos jogos no Barão, tanto a Esquadrão quanto a R15. A gente vê nos jogos, eles não param nem um minuto de cantar. Se precisar depois cobrar alguma coisa, eles estão fazendo após o jogo. Mas nos 90 minutos, esse apoio é muito importante. Então vamos, tem várias opções, né? Tem caravana da Esquadrão, tem excursão nossa lá, até para, aproveitando, o torcedor que se interessar, só procurar lá a Daiane ou a secretaria do clube, né? Pode também ligar no 34321516 para ter mais informações sobre a excursão nossa lá para o estádio Nicolau Alayon para empurrar o 15ão contra o Nacional. Matheus, obrigado então pela sua presença aqui mais uma vez e volto sempre. Matheus, aproveitar a despedida também lembrar, já que a gente falou tanto de categorias de formação, do R$1 do SEMAI, né? É sempre mais uma boa oportunidade de relembrar o quanto isso ajuda você. As categorias de formação, como o 15 de forma geral, está passando um momento muito crítico financeiramente falando, e eu não vejo uma forma mais simples e mais rápida também de ajudar nas categorias de formação como a contribuição do SEMAI. Ela é muito importante, não pode ser usada em outro departamento do 15 de Piracicaba, como profissional, por exemplo. A lei municipal é clara e deixa bem explícito que só pode ser usada nas categorias de formação. Nós temos um déficit grande hoje, financeiro, perto de 20 mil, e precisamos equalizar. É muito mais simples, o Departamento de Marketing do 15 criou novas ações, né, que possa agilizar essa doação espontânea. Dentro do site do 15 tem uma aba no canto superior esquerdo, dizendo explicadinho como você pode fazer para contribuir. E um grande detalhe hoje também que conseguiu o Departamento de Marketing, aquelas contas em débito automático conseguem fazer a sua doação espontânea, e os valores também não precisa ser mais R$1. Temos outros valores que variam de 1 até 50, né? 1, 2, 5, 10, 15, 25 e R$50. Então entra no site, preenche o formulário e faz a sua doação dentro da sua possibilidade, que é muito importante para nós podermos manter esse bom trabalho que é desenvolvido dentro das categorias de formação. Eduardo Evandro, mais uma vez, obrigado também pela presença. Valeu, foi um prazer. Mandar um abraço pro primo, senão ele briga com a gente lá. Todo jogo, o primo que trabalha lá nos jogos do 15 de Piracicaba, o primo, Nalim, todo o pessoal. O primo falou para falar o nome dele, Jailson. Não sabia também não, né? Ele falou, então um abraço aí. O primo, depois ele cobra a gente lá no Barão, então tá dado o recado. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. É isso aí, Roberto, foi um prazer estar aqui novamente e agradecer também todo o pessoal que compareceu ao bingo do 15, que foi realizado neste domingo lá no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos. Mais de 1.200 pessoas compareceram, realmente foi um grande sucesso lá, o que vai ajudar bastante também o 15 de Piracicaba. Obrigado a todos então que compareceram lá. A gente fica por aqui então com o 15 na TV. Você pode sempre acompanhar as notícias do 15 nas redes sociais deles, e da TV Unimap também. É só pesquisar lá, TV Unimap e 15 de Piracicaba. Até a semana que vem, tchau!